você vai ouvir neste podcast. Tem um episódio dos Simpsons em que eles previram que o Tom Hanks ia pegar uma doença contagiosa, cara. O Simpsons é surreal, velho. Se você não quiser estudar história, assiste os Simpsons. Na verdade, assim, eu não tô preocupado com mais nada. Eu tô preocupado quando o ser humano vai começar a babar e vai começar a atacar um ao outro. A realidade é que a gente percebe em épocas de crise, assim, o quanto todos nós estamos interligados, querendo ou não, e ao mesmo tempo, como a gente se isolou emocionalmente um do outro, assim. Madrugada dos Mortos termina mal, o Extermínio termina mal, aquele coreano, o Train to Busan, termina mal, todos os filmes do Romero, do Jorge Romero, que é quem criou o gênero de zumbi, terminam mal. Estamos de volta mais uma vez no Epidemia Again, podcast local. Meu nome é Marcos Botelho e as ações da Netflix nunca subiram como agora essa semana. Fala, galera, aqui é o Edu Molina e estamos começando esse podcast para falar sobre epidemia. Vamos tentar mostrar para vocês que nem tudo é ruim. Fala, galera, aqui quem fala é a Carol. Só pra lembrar, quarentena não é férias, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, fique em casa. Bom crepúsculo, boa noite, bom dia. Aqui é o Silas Chosen. Excelente hora pra jogar Resident Evil e usar álcool gel como arma. É isso aí, a gente acaba de reunir via Skype, porque eu não quero ter contato. Eu já não queria ter contato com eles antes da epidemia, agora muito menos. Nós estamos reunindo a nossa equipe da Glocal de Cultura Pop. Sabe quem é esse? Esse é o nosso pastor. Eu não estou suportando mais. Esse é o nosso pastor. Agora somos 3 aqui, viu? Nossa. 3 ovelhas, Marcos Botelho. Deixa eu fazer a cabeça, fica de boa aí. A gente tá com o Festival da Cultura Pop e a gente vai falar sobre vários filmes de epidemia. Espero que você não... E olha só, olha que coisa. Vamos falar de filme de zumbi, filme de morte. E o nosso objetivo é que você fique confiando em Deus e menos preocupado. Não sei se a gente vai conseguir esse objetivo, mas vamos tentar tudo isso depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. É isso aí, vamos, quero começar já provocando, porque todos nós já estamos de quarentena quando estamos gravando esse podcast. Algum de nós ainda está saindo para trabalhar, Silas? Não. Hoje eu já trouxe o computador da empresa para casa. A partir de amanhã já é tudo aqui, trabalhar de pijama. Tá todo mundo em quarentena e eu brinquei, né? A bolsa não para de cair, né? Já caiu sei lá quantos pontos, mas existe uma ação que não para de crescer, que é a Netflix, mano. Todo mundo tá assistindo Netflix. Netflix e o pay-per-view do BBB. Ai, meu Deus, não, isso aí. Nossa, eu nunca vi um BBB mais influente antes. Tá todo mundo, até as pessoas... Eu tava inclusive ouvindo de um conhecido de todos nós, que não vai ser revelado, e está amando o Big Brother, e eu não posso contar quem é ele / ela. Não fala assim amando. Não fala assim do Paulo Nazaré, para. Ai. Um cara falando que não pode falar quem é, o outro falando que é um pastor que não quer contaminar os outros. Tá bem misterioso esse podcast aqui. Hoje o podcast tá aparecendo os dados do Ministério da Saúde. Ninguém entende nada. Não entendi. É o seguinte, vem cá, Silas, qual filme já feito que mais parece com a situação que nós estamos vivendo? Porque isso é tão inédito pra mim e pro mundo, assim, eu não imaginava, quem imaginava, a gente sabia que esse ano não ia ser tão bom. Eu, pelo menos, já virei o ano sabendo, não vai ser legal.
Aliás, o senhor postou hoje um viajante do tempo que chegou hoje e perguntou que ano nós estamos e a gente respondeu 2020. Ele fez uma cara dizendo, eita, errei. Não, porque, assim, um negócio desses é completamente imprevisível. Eu acho que, na realidade, a última vez que a humanidade passou por alguma coisa parecida foi com a gripe espanhola. Inclusive, na ocasião, o Brasil foi muito afetado. O presidente da República morreu de gripe espanhola. Então, foi um negócio catastrófico. A gente tá tendo uma versão muito mais light. A gente já foi mais sortudo. Já, nossa. O que tá passando agora é uma gripe que é perigosa para um pedaço diminuído da população. A gripe espanhola era perigosa para todo mundo. Passou um rodo. Aí agora você perguntou qual é o filme que é mais parecido. Eu não sei dizer, porque normalmente, quando o filme vai fazer, vamos imaginar um cenário em que aconteceu uma epidemia, uma doença. Normalmente a doença, ela é mais criativa do que só, é uma gripe e você vai ficar com febre. 80% 60% a 80% da população, o grande perigo é você ficar com febre. Não, normalmente no filme, o grande perigo é nascer um braço do seu peito. Por exemplo, tem um filme chamado Contágio, do Steven Soderbergh, que é lotado de ator. Tem o Jude Law, tem o Matt Damon, tem o Lawrence Fishburne, tem blá blá, tem um monte de gente importante, tem um monte de ator importante. Esse é um filme mega pé no chão, só que de uma epidemia horrível, em que mata 70% do planeta. Então, esse filme eu tava ouvindo no Manhattan Connection, aquele cara que fala sobre, o bonitinho lá, que fala sobre cultura, ele tava falando que esse filme ninguém assistia, mas por causa da crise o pessoal deve digitar isso, o filme, e ficou como o segundo filme mais assistido aí na última semana da gravação desse podcast. Então você imagina, então esse é o podcast mais parecido, esse é o filme mais parecido com o que estamos vivendo. Porque assim, os outros são filme de zumbi, filme de alienígena que põe vírus, quase todos os outros são muito mais extremos. Tem um filme que é muito interessante, que me lembra um pouco o que tá acontecendo, que a gente tava falando do pessoal do Big Brother, né? E eles entraram lá na casa, passaram semanas, eles só foram descobrir o que tá acontecendo agora. Tem um filme chamado Extermínio, um filme britânico, em que um cara... Eu pensei que você ia falar Caverna de Platão. Eu vi o filme do Pelé. Ah, não. Não, nossa. Tá bom. O Extermínio é um cara... É de um cara que ele tem... Eu acho que ele tem um acidente, ele entra em coma, aí quando ele acorda, o mundo foi dominado por um vírus que faz as pessoas terem, tipo, raiva. Esse filme serviu de inspiração pro Walking Dead, que também começa da mesma forma. Assisti um outro que ele acorda e ele é mulher. Mas tudo bem, esse é sobre preconceito entre homem e mulher. As drogas não fazem problemas desaparecer. Mas... Meu Deus. Eu tô afetado, velho. Eu tô afetadaço. Ó, a gente já viu o vírus que pegou você. Vou te pegar. Eu quero falar um negócio pra você. O pessoal do cinema tá dando um mole, porque assim... Eu acho que o plot da vida real tá melhor. Aliás, tudo aqui no Brasil tá melhor do que a ficção, né? Eu acho que Olha, isso. Eu não sei quem é o roteirista desse país, mas ele está de parabéns pela criatividade, porque a cada dia são 10 notícias diferentes de um plot twist aqui. O Brasil tá de parabéns. É o Monty Python brasileiro. Estamos vivendo um Monty Python brasileiro. Mas assim, eu acho que essa é a força disso aqui. É ser um vírus, entre aspas, se não vou tirar do meu contexto, que é meio ridículo esse vírus. E o que ele faz parece muito inofensivo, é só uma gripe. No começo era 0,2%, só que poderia realmente passar mal. Então, assim, eu acho que esse é o negócio. Em vez de colocar um vírus tão poderoso que vai virar zumbi, vai crescer um braço, é interessante como a raça humana é frágil e como uma mutação de um pequeno vírus deu um caos no planeta. As estruturas da sociedade, elas funcionam muito bem quando tá todo mundo no conforto. E eu tô botando muitas aspas nessas estruturas. Porque você sabe, você tem quase todas as grandes cidades do mundo estão completamente paralisadas. Tava vendo uma previsão, o desemprego nos Estados Unidos estava em 3%, tá muito baixo. Parece que em um tempo recorde ele vai chegar em 20%, porque todo mundo que não consegue trabalhar
ou que está num trabalho que vai fechar, vai ser demitido. Então, é um cataclisma que vai atingir todas as partes da nossa vida. Não é só uma questão de, um pedaço da minha vida foi afetado. Não, tudo na sua vida foi afetado. Você não vai mais na igreja, você não vai mais no médico, você não vai mais na padaria. Se você for no médico, é uma coisa muito específica. Na Espanha, eles estão multando as pessoas que saem de casa sem motivo. 300 euros. Mas, por exemplo, quando a gente vai depois vendo que quem matou os índios aqui no Brasil não foi os bandeirantes com a sua violência, né? Foi mais os vírus, né? Que os portugueses trouxeram, né? Então a gente vê como faz tempo que os vírus são os principais vilões, né? Eu lembro uma vez de estar discutindo sobre o fim do mundo, se não me engano até na Glocal mesmo, e a gente, na verdade, querendo um fim do mundo épico, mas vai morrer com um vírus que ninguém vai ver, quando viu, acabou. Vai morrer de gripe. Não sei se você lembra do final do Guerra dos Mundos. Sim, dando spoiler, né? Mas morre de gripe. Os aliens morrem de gripe. O que eles não falaram é que a gente é o alienígena, né? Na verdade, metaforicamente. E só um adendo aí com relação aos portugueses aqui no Brasil. Milhares realmente morreram em decorrência desse contato, né, com os vírus, com as doenças que eles trouxeram. Mas a maior chacina foi feita pelos portugueses e bandeirantes, tá? Então, só para fazer essa pequena correção. E é por isso que a gente tem um professor aqui de história. O professor de história não tá ganhando todo esse salário todo à toa, né? Exatamente. Tipo, um cara não como eu, um cara vestido com a bandeira do Brasil aqui, verde e amarelo, falar umas bobeiras dessas. Soltar dados sem história, reescrever na história. Marcos, que horas que você fez o seu panelaço hoje? O cara vai querer defender o bandeirante agora, era só o que me faltava, né? Burro, cara, que loucura. Eu moro em Santana de Parnaíba. O orgulho da minha cidade é que os bandeirantes começaram por aqui a sua jornada para o interior. Eu lembro que tava alguma mulher fazendo a apresentação histórica da cidade, né? Porque é uma das cidades mais históricas. Aí eu completei para ela. Foi por aqui que ele começou o massacre, né? E ela, não tô entendendo. Eu falei, esquece, vai. Vou te pegar. O que eu tô achando engraçado, assim, engraçado não, a realidade é que a gente percebe em épocas de crise, assim, o quanto todos nós estamos interligados, querendo ou não, e ao mesmo tempo, como a gente se isolou emocionalmente um do outro, assim. Se você vai no mercado, você vê o egoísmo das pessoas em correr atrás do álcool em gel, você vê o egoísmo das pessoas comprando todo o papel higiênico possível. Papel higiênico, inclusive, eu acho o item mais X, assim, pro pessoal ficar desesperado, porque a gente tem chuveiro, né? Não dá pra tomar um banho, mas enfim. Nos Estados Unidos teve um cara que ele passou, acho que ele foi numa cidade inteira. Ele andou mais de 2.000 quilômetros. Estou falando em quilômetros. Foi mais. Ele andou mais de 2.000 né? quilômetros e comprou mais de 17 mil garrafas de álcool gel. Pra vender na internet, pra vender mais na caro. Amazon. E aí a Amazon bloqueou a venda dele. E agora ele tá com tudo. Ele pode fazer uma piscina de álcool gel, né? É assim, e agora aqui fazendo já, eu sou o papel que faz a zoeira, daí fica difícil falar sério depois. Mas é por isso que quando a gente começa a criticar uma cultura que valoriza muito o individualismo, e tem muita coisa boa na cultura norte-americana, temos alguém aqui casado com uma norte-americana, mas existe muita coisa... Da cultura deles. Mas existe isso. Nos Estados Unidos é super elevado duas coisas aí que é complicadas em dias como estamos vivendo agora, que é o consumo. Então lá tudo é consumo. Então o Trump teve que ir lá e falar, gente, compra menos porque vocês estão comprando 5 vezes mais do que vocês compram normalmente. E o consumo estava maior do que no Natal, na véspera de Natal. E aí a outra coisa é o egoísmo. Não adianta na crise agora falar, gente, tem que pensar no próximo. Se a gente não cria uma cultura solidária, na crise não vai ser que vai criar. Os Estados Unidos é um país muito individualista. É uma coisa muito forte da cultura deles. De que eu tenho a minha cerca e o que está dentro da minha cerca é meu e não é seu.
e eu vou proteger isso que está dentro da minha cerca e com uma metralhadora. Com uma metralhadora do Rambo. É muito engraçado como você olha para a política deles, para os sistemas de funcionamento do governo, para os sistemas sociais. Tudo funciona em volta dessas questões de que, olha, nós somos individualistas mesmo e vivemos bem assim. Lá eles têm um problema. Mas assim, trazendo pra cá, a gente também mostra, o Brasil tem um mito que é solidário, mas a gente também é muito egoísta, né? A gente sabe disso. Já provou na greve dos caminhoneiros e agora tá indo pro mesmo caminho. É que agora a gente tá tendo um pouquinho mais tempo, né? Mas, fala aí, Edu. É aquilo que quando a gente assiste, né, essas séries, a gente acaba aprendendo, né? Tipo The Walking Dead. O mais perigoso nunca é o zumbi, o mais perigoso sempre é o homem que tá do seu lado. Você não consegue... O zumbi chega uma hora que você olha de longe, tá, beleza, ele tá lá, vou contornar e vou seguir em frente. Agora, o humano que tá do teu lado, você nunca pode confiar, porque a qualquer momento, né, qualquer sinal de crise, entre defender o meu e o dele, vai sair porrada e se tiver que matar, o cara mata. Então... Essa ideia de solidariedade, ela é realmente... Vamos ter uma regra aqui. Toda vez que a gente citar uma obra do cinema ou da cultura pop, a pessoa vai ter que fazer um resumo, um releasing rápido, preconceituoso Meu Deus. Sim, sabe? Rápido e preconceituoso. Então, Edu, faz um resuminho rápido e preconceituoso do Walking Dead. Então, pra quem não conhece The Walking Dead, a história começa do nada, com um cara lá que é um policial, ele sofre um tiro, ele apaga e quando ele acorda, o mundo tá dominado por zumbis. E ao longo da história, eles vão tentando criar comunidades para sobreviverem aos zumbis, e eles vão percebendo que o grande perigo não é o zumbi, vão ser essas comunidades que vão sendo formadas. E a grande ideia do personagem central, que é o Rick, que ele conseguir reconstruir, né, a ideia do pacto social, né, algo que foi discutido já por Hobbes, Locke e Rousseau, né, então ele vai tentar trazer isso de volta para a humanidade, esse senso de coletividade, de leis, né, dessa proteção que o homem precisa para se desenvolver. Silas, não me parece um roteiro original, né? Não ganharia Qual que é a premiação de séries mesmo? Deve o Emmy, sei lá. É que ele é muito... O quadrinho foi bem premiado. O The Walking Dead surge numa história em quadrinhos. Eu nunca vi a série, eu li os quadrinhos até o número 100, mais ou menos. E ele é muito inteligente nessa questão de buscar olhar para uma sociedade. Porque o que faz de uma sociedade, e aí exatamente por mostrar o contraste, por mostrar o que está faltando. Não acho que dá para comparar muito com o que a gente tem hoje, graças a Deus, porque a gente ainda tem uma sociedade. Na verdade, as pessoas estão nas suas casas. Eu espero que vocês não estejam ouvindo isso andando pela rua, infectando um monte de gente, porque nós temos uma sociedade. Nós temos uma estrutura governamental que manda pra gente, você tem que ficar em casa, porque senão você está botando a vida de outras pessoas em risco. No Walking Dead, apesar de que tem um paralelo com o Walking Dead nessa questão das pessoas serem egoístas. O Walking Dead, ele fala sobre como todo mundo fica maluco por proteger o que é dele antes. Foi esse paralelo que eu peguei pra citar como exemplo, né? A questão do egoísmo e do individualismo, né? Em tempos de crise, né? Então claro que a ideia do The Walking Dead é completamente diferente daquilo que a gente passa hoje, mas essa ideia do egoísmo em tempos de crise, né, nesses momentos caóticos, eu acho que ele serve como um paralelo muito interessante para aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Vou te pegar. Isso me lembra um pouco um outro filme que eu gosto muito, um dos meus filmes favoritos, que ele fala de um futuro complicado, não se sabe se é por causa de uma doença, mas aconteceu alguma coisa na saúde das pessoas que mudou a estrutura da sociedade inteira, que é o Filhos da Esperança. Vocês já assistiram? Não, mas você tem que fazer um resumo. Sim, o resumo preconceituoso. Vou tentar ser mais rápido que o Edu já estava falando de Locke e Rousseau no meio da história. Deixar o Edu, ele começa com essa palhaçada. O Filhos da Esperança é um filme que se passa na Inglaterra, num futuro onde as mulheres pararam de ter bebês. Então a pessoa mais jovem do mundo tem 18 anos.
no futuro, mano. Que futuro? É presente, pô. E esse filme é muito... Isso é uma discussão que tiveram depois com o diretor, muito interessante. Mas no filme é sobre um cara que ele é completamente desacreditado, ele não tem esperança nenhuma para a humanidade, ele já desistiu. As pessoas estão começando a se matar de depressão porque não há para onde ir. E no meio dessa questão toda tem um grupo semi-terrorista, um grupo tipo uma frente, uma milícia armada que descobre uma imigrante grávida. E aí eles chegam pra esse cara e falam, você tem que proteger essa mulher, você tem que levar ela para um outro lado onde ela vai estar protegida. E aí a história é sobre a jornada dele tentando proteger o último bebê da Terra. E é um filme mega sério, é um filme que fala assim de elementos de ficção científica, mas é um filme sério pra caramba, é um filme pesado pra caramba. Putz, eu acho que eu já assisti esse filme já. E é pesadíssimo, ele não tem uma fotografia mais escura, mais sombria. Tem, é bem quase monocromático o filme, bem desaturado. E depois, esse filme saiu em 2000 no meio dos anos 2000, 2005, 2006, alguma coisa assim. É do Alfonso Cuarón, é do cara que fez Gravidade, fez O Prisioneiro de Azkaban. E perguntaram pra ele, numa entrevista recente, numa entrevista de alguns anos atrás, acho que quando saiu Gravidade, tava entrevistando ele e falaram assim, nossa, você previu crise global, crise de refugiados, porque no filme tem uma crise pesada de refugiados, e isso foi uma década antes da gente ter realmente uma crise aqui. Falaram assim, nossa, você preveu todas essas coisas, como você preveu? E parece que ele ficou irritado e respondeu, pô, gente, eu só prestei atenção. É só você prestar atenção que você vai ver pra onde o mundo tá indo. Aí eu vou ser obrigado a defender a história, tá vendo? O cara que consegue olhar pra história e entender o ciclo histórico, ele consegue prever o futuro, tá vendo? Exatamente. É o que eu tava falando antes, eu tava brincando porque vocês estavam falando do presidente brasileiro morrer e tal. Glória, né? Mas a história se repete. Dos anos 20 lá, da gripe espanhola, ninguém tá falando sobre nenhum outro, nada de ruim acontecer com nenhum outro presidente. Tá bem vivo, inclusive, e blindado contra o corona. Então a questão é que realmente, se a gente parar pra prestar atenção, a história se repete. E aqui no caso do Brasil em específico, a gente tem visto toda essa situação se desenrolar de forma até que lenta, assim. A gente viu o que aconteceu na China e aí viu que o vírus começou a se espalhar muito rápido por países quentes, inclusive, que falam que ele se espalha melhor no inverno, e realmente espalha melhor no inverno, mas ele conseguiu sobreviver e se propagar muito rápido em países quentes, e aí chegou na Europa. A Europa está há um mês nessa situação, e agora que a gente começou a tomar medidas. Então, assim, isso eu tô falando para prestar atenção em um mês de acontecimentos. Se a gente for parar para analisar a história, com certeza daria pra prever algumas coisas. O cara que não quer olhar a história, ele podia assistir os Simpsons também, porque os Simpsons conseguem prever tudo que acontece no futuro, né? Inclusive o que tá acontecendo agora. Tem um episódio dos Simpsons em que eles previram que o Tom Hanks ia pegar uma doença contagiosa, cara. Os Simpsons é surreal, velho. Se você não quiser estudar a história, assiste os Simpsons. Tem uma coisa sórdida agora, no que está acontecendo agora, é que o fornecedor do mundo foi o que contaminou o mundo e tornou inviável fornecer qualquer coisa para o mundo, que é a China, né? Então a gente percebeu, e eu estava conversando com algumas pessoas para ver, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com material de respiratório. A pessoa ia vender demais, ia salvar. Ela falou assim, meu equipamento iria salvar o mundo. A gente estaria vendendo tudo. A gente trabalha exatamente com esse equipamento que dá oxigênio na falta, que o vírus acaba com o pulmão e etc. E ela falou, só que o problema é que todos os nossos equipamentos vêm da China. Então, assim, não veio e não vai vir. Então, assim, isso é muito... Tem algum filme que cara, porque assim, a gente não é só o vírus. O que aconteceu é que a gente deu um tiro no nosso pé. A gente foi comprando da China porque é mais barato, porque lá não tem leis trabalhistas, tudo mais. E quando a gente viu, tá dependendo do país de lá, que não tem uma democracia sólida,
que pode vir qualquer coisa, assim, isso falando, pode ser coisa boa e coisa ruim, né? Tô falando, a gente pôs todos os ovos num cesto só. Mas eu acho que isso entra na questão que eu tava falando antes, sobre a gente, em tempos de crise, perceber o quanto nós somos conectados de alguma forma e desconectados na forma egoísta, né, de ser. O mundo inteiro tem essas trocas, a gente compra uma coisa dali, exporta outra coisa pra lá, e quando vai ver, quando dá errado em um país, é uma crise econômica mundial. É um dominó, né? O planeta todo tá perdendo muito valor de mercado, etc. Tá todo mundo prevendo, tá todo mundo jogando as previsões mais pessimistas, provavelmente. Eu não lembro... É aquele negócio do pálido ponto azul, do Carl Sagan. O sonda espacial Voyager tava passando por Saturno, e aí o Carl Sagan pede pra virar a sonda pra Terra. E a Terra é um pontinho azul no meio do espaço negro. E aí ele fala que assim, ele escreve que, cara, todo mundo que já morreu e que ainda vai viver vai estar nesse pontinho. A gente é muito dependente um dos outros, sabe? No meio da China, um cara decidiu cozinhar um pangolim, que é um tipo de tatu. E aí, disso, pelo que parece, que essa é a origem de como o coronavírus pulou de um animal para o ser humano, e isso desencadeou um negócio que tem a capacidade de mudar o jeito que as pessoas vivem para sempre. É possível que a gente não tenha mais, nessa geração, o que a gente tinha antes. Ou simplesmente o vírus mutou e do nada, porque estão dizendo também que pode isso aí ser só não ser isso, e em todos os lugares já estava tendo isso. Por exemplo, eles falam que na Alemanha já estava o vírus antes, então já tinha isso aí circulando, né? Então a gente não sabe, não adianta tentar achar a origem, né? O problema é que chegou de uma vez. Quando a gente viu, já estava aí. Agora já tá... O que eu quero dizer é assim, a humanidade ela tá tão presa numa simbiose consigo mesma que um dominozinho no meio de uma cidade num outro país pode criar um efeito borboleta gigantesco, e hoje a gente tá aqui preso em casa do outro lado do mundo. É o que a Carol falou. Vou te pegar. Qual é a chance da gente ver o Will Smith andando aqui na rua com cachorro, com o cachorro e a minha casa ser cercada? É isso que eu tô preocupado. É isso. Na verdade, assim, eu não tô preocupado com mais nada. Eu tô preocupado quando o ser humano vai começar a babar e vai começar a atacar um ao outro. Pelo que eu vi ele falando, é capaz que a gente não veja, mas ele realmente seja um dos últimos sobreviventes. Porque ele acabou de falar que é pra ficar em casa, vai ficar em casa com a família dele lá, se cuidando pra, né, não espalhar o vírus. Então é isso, ele tá lá se cuidando, ele vai sobreviver. Daqui a pouco tá ele andando nas ruas vazias aí com o cachorro. Tem algumas personalidades que, assim, eu acho que o efeito do vírus, eu vou entender se é sério ou não, se atingir a rainha da Inglaterra, o Keith Richards. Se esses dois aí foram atingidos e morrerem, realmente o vírus é poderoso. Mas a gente já tinha estabelecido que a rainha da Inglaterra era um Highlander, eu acho, em outro podcast. Eu sei, mas aí o vírus ele atinge gente idosa. Você tem que estar entendendo que o Keith Richards está idoso. Eu não consigo entender isso dessa forma. O Keith Richards é de uma outra raça que ainda está na faculdade. Exatamente. E pensando no cinema, Silas, eu vou além. Eu quero ver se esse vírus tem coragem de enfrentar Chuck Norris. Ih, rapaz. Muito bem, seu Marcos Botelho. Estamos todos presos em casa, não é mesmo? Como é que são os seus companheiros de cela aí? Ah, cara, tem uma pessoa aqui que tá falando que é minha esposa, cara. Eu percebi que minha esposa até que é legal, sabia? Você reparou que o jogo virou, mano? Agora os casados estão fazendo sexo e os solteiros não? Tá vendo aí? Olha aí o juízo. O juízo. Mas vamos lá, o que temos de aviso aí pro pessoal não desistir? Se bem que agora o pessoal tá com tempo pra ouvir, né? Muito tempo. Mas assim, vamos ser rápido pra voltar ao podcast.
Para você que tá na quarentena e quer continuar ouvindo a galera do podcast, principalmente a galera que faz o gabinete pastoral, né, os pastores, a gente tá nas nossas redes sociais fazendo coisas todos os dias. Todo dia, por exemplo, eu estou fazendo live todo dia às 9 horas da noite, né? Já bati papo com o Davi Lago, o Thiago Arraes, Ricardo Agreste, o Saldib e vários outros. Tem programado aí de segunda a sábado. Tô com uma live e depois eu ponho no YouTube. O Paulo Nazaré, mano, que é aquele poço de poesia, ele tem mandado 2 vezes por semana uma reflexão, uma pastoral, coisa de 7 minutos. Depois ele canta uma música no final que tem a ver. Então, legal, se você segue o podcast, se você procurar em qualquer plataforma, Comunidade da Vila, que é a igreja que o Paulo pastoreia, tem isso. A mesma coisa com o Simval Júnior, ele pastoreia a nossa igreja, chama Nossa Igreja, né? E o Gustavo da Hora tem postado estudos para fazer cultos familiares. Então, dessa forma, cara, você encontrando o pessoal nas redes sociais, você vai poder estar ouvindo a gente, sempre estando presente nesse tempo um pouco mais difícil que é de reclusão, de quarentena. Beleza? Legal, é isso aí, bom, cara. Muito bom. Aí. E você, toda terça-feira, tem hora marcada aqui nesse podcast, que a gente vai continuar falando de assuntos que tem a ver em ficar preso em casa, entendeu? Prisão domiciliar. Mas você sabe, ô Renato, a máscara tá caindo, né, Renato? Porque, assim, mas a máscara é a única coisa que não pode cair, pô. As pessoas falavam, não leia a Bíblia, faz devocional, porque eu não tenho tempo. Já passou 2 semanas quase de quarentena, ninguém leu Bíblia. Umas mães que trabalham em casa e falam, ai, meu sonho é largar meu trabalho pra cuidar dos meus filhos. Aí depois dessas 2 semanas, ela tá doida pra voltar pra trabalhar. Então é assim, cara. E você viu que tem gente chegando no meio do louvor até no culto online, né? Mostra que não tem nada a ver com atraso de sair de casa, né? A pessoa atrasa porque atrasa mesmo. É um atraso estrutural. Falou, bom, gente. Bom podcast. Deixa eu falar um negócio aí. Qual é a do Resident Evil? O Resident Evil é um negócio engraçado. Diz uma coisa, vocês têm algum amigo? E se esse meu amigo estiver ouvindo isso, um abraço, um beijo pra você. Algum de vocês tem um amigo que jura de pé junto que o vírus, o Covid-19, foi um vírus inventado pelos chineses para destruir o mundo? Vocês ouviram essa? Eu ouvi. Isso? Graças a Deus eu não tenho esse amigo no meu círculo. Eu tenho. Eu tava discutindo amigavelmente num grupo de WhatsApp, onde ele tava falando assim, faz todo sentido, sabe? Aquele meme do cara que desenha uma lousa cheia de foto e de traço, de corda. É por isso, porque os chineses... O Resident Evil é bem isso. Tem um vírus que transforma as pessoas em zumbis, que ressuscita mortos. Esse vírus foi criado por uma empresa e um grupo especial de uma polícia de uma cidade pequena nos Estados Unidos descobre o laboratório dessa empresa embaixo de uma mansão. Esse é o Resident Evil. É zumbi, vírus e capitalismo. 1 milhão de reais embaixo de uma mansão. Mistura então com a gente só falta a parte do zumbi. Cara, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Você se diverte. Os primeiros era bem terror, assim. Você tomava cada susto desgraçado jogando aquele jogo. Eu só joguei... Ó, agora eu vou revelar a minha idade. Só joguei Doom, mano. Então... Sei lá, acho que a quarentena vai me dar a oportunidade de virar gamer pra poder falar dessas coisas com vocês. Por exemplo, sempre. Eu na velhice comecei a jogar Mario, mano. Então, assim, não dá, mano. Nunca é tarde pra jogar Mario, tá vendo? É uma boa dica pra quem tá em casa de quarentena. Joga em Mario. Joga videogame. Eu tô muito perplexo que a Capcom, que é a produtora e desenvolvedora do Resident Evil, não tá fazendo nenhuma promoção no sentido de... Que canalice, né? Que canalice, ô Silas. Tinha que liberar pra todo mundo download gratuito. Tá certo. Isso, exatamente. Uma promoção dessas, tipo, olha, para enfrentar o vírus... Jogue Resident Evil, sabe? Uma promoção dessas. Tá certo que quem joga videogame não é bom caráter. E videogame traz... e videogame traz violência. Mas
Vamos esperar um pouco nossa. mais deles. Mas o cara que joga videogame, ele é o cara que mais está preparado para o fim do mundo. É, o que eu ia falar Ai, agora. Edu. É melhor a gente Não. sempre ter um amigo gamer do lado. Não, Sei, gente. sei. O amigo gamer, Vocês ele estão assistindo não. muito filme. Meu Deus, vocês estão assistindo Videogame aqui. Juman, vocês estão assistindo muito Juman, mano. Gente, eu garanto que eu jogo muito videogame e eu garanto que eu não tô preparado pra nada. Eu não vou Poxa, conseguir mas nem o seu correr. guarda-chuva de samurai vai te ajudar nessas horas. O meu guarda-chuva de samurai me ajuda quando está chovendo. É a mesma. As pessoas veem de longe eu com o guarda-chuva de espada e falam: nossa, aquele cara é sinistro. Não é sinistro, é o guarda-chuva. Um carro quase parado destruiu o Silas. Não tem muita esperança. Pra você ver, um carro estacionou. Ele estacionou 2 centímetros errado, eu passei 30 dias no hospital. Eu não tô preparado pro mundo. Eu tô rindo com respeito, Silas. Ele quase não conseguiu casar. Exatamente. Poxa, eu quase não consegui casar. Vê, esse é o momento, ouvinte, esse é o momento em que nós estamos rindo de uma tragédia que aconteceu comigo, porque um dia falamos, nossa, um dia vamos rir disso. Então, esse é o momento que a equipe do podcast de cultura pop vai recomendar que você, o querido ouvinte, ao invés de jogar um jogo, entre nesses sites dessas redes de academia que eles estão dando vários treinos online de graça pra você aí fazer na quarentena. Poxa, muito mais útil do que jogar videogame. Não que jogar videogame não seja útil, eu gosto bastante, mas assim, faz exercício, leia livros, jogue videogame. Então recomende um bom livro de vírus. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira é um excelente livro. Resumo preconceituoso, Carol. Carol, vai. Basicamente, o vírus deixa as pessoas cegas. E aí a pessoa tem, a galera tem a ideia mais genial possível. Bota todos os doentes no mesmo lugar e vê no que vai dar. É isso. Melhor resumo da noite da gravação até agora, hein? É esse tipo de resumo que eu quero. Eu tava devendo o resumo do Will Smith. Qual que é o nome do filme lá? Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. É um vírus, uma história maravilhosa que o Will Smith estraga de novo porque ele quer ser o herói. Pronto, é isso. Caramba. Eu acho que um dos problemas que a gente tem na nossa igreja é que o nosso pastor deve odiar Fresh Prince of Bel-Air. O maluco do pedaço. Se eu soubesse disso antes. Eu gosto. Eu gosto, só não gosto que o Smith toda vez... Véi, pode ver, velho. O sangue dele salva a humanidade, mano. É muito... chega a ser nazista a parada. Não, é muito... Ô, mano, pelo amor de Deus. Mas beleza. Vou te pegar. Então eu vou recomendar uma outra HQ. É o Y, o Último Homem. Algum de vocês já ouviu falar? Você pegou a minha recomendação, meu. Que eu vou ter que pensar em outra agora, cara? Denúncia. Eu vou fazer a recomendação. O Y, o Último Homem, é sobre um cara que ele tá tranquilamente no apartamento dele, fazendo nada, conversando com a namorada dele. De repente o telefone corta e mal sabe ele que a humanidade está entrando em colapso porque todos os mamíferos com o cromossomo Y morrem. Isso quer dizer que todos os homens do planeta morrem. Só sobram as mulheres e esse cara. E aí rapaz. esse cara... Ele é o Will Smith? Não, ele não é o Will Smith. Na verdade, sobra ele e ele é um mágico. Ele estava estudando para ser mágico e como assistente de palco ele tinha um macaquinho. E sobra esse macaquinho também. Então nas capas você sempre vai ver o cara com uma camisa de força e um macaco. Esses são os 2 únicos mamíferos machos que sobram na humanidade. E ele tem que viajar ao mundo para descobrir o que aconteceu. E é uma história, apesar de ser assim bem absurda, é uma história mega pé no chão. É uma história mega tenta ser bem realista, tenta observar assim o que aconteceria com as nações, com a sociedade, se simplesmente todos os homens deixassem de existir da noite pro dia. Uma história e o mundo fica melhor. Essa era deixa pra você. Eu percebi. Eu não sei se vocês sabem, mas teve eu não sei qual que é o coletivo de macacos. Muitos macacos. Muitos macacos.
Enfim, era tipo um grupo de macacos que os machos morreram e os machos que eram filhotinhos que cresceram, os machos eles eram muito agressivos, eles lutavam muito um com o outro, era parte da cultura desse grupinho de macacos. Eles comeram alguma coisa que fez esses machos morrerem e ficaram só as fêmeas e os seus filhotes. Os filhotes que cresceram com as fêmeas cresceram mais dóceis e sem essa cultura de briga. E isso é real. A fonte eu não vou lembrar agora, mas eu juro que não é da minha cabeça. A realidade é tão machista, né? Sexista. Ai, como eu odeio a ciência na realidade. Foi uma piada, Silas, mas eu sei que você não ri com esse tipo de piada. Eu estou rindo por dentro. O Silas só ri das piadas que ele faz. Ele só faz... Ô, Silas, qual é a dos 12 macacos? Perfeito, a gente tá falando de macacada. Os 12 macacos, ele também é a mesma coisa de sempre. É um vírus que destruiu a humanidade. E a humanidade agora tem que morar no subterrâneo, porque o vírus não chega lá. E aí o que acontece? No futuro, os cientistas, o governo, manda um cara pro passado para ele evitar o vírus de se espalhar e destruir a humanidade. O problema é que a viagem no tempo deixa ele maluco, enlouquece ele fica insano. Então, quando ele volta no passado, ninguém acredita nele porque ele é um louco babão. É um filme do Terry Gilliam, um filme fantástico, um filme bom pra caramba. O Brad Pitt faz um papel de um cara completamente biruta. Eu não sei porque eu pensava que era o Bruce Willis. Tem nada a ver? Mas é o Bruce Willis. O Bruce Willis é o principal. O Brad Pitt é um amigo dele. Ah, tá. Eu sabia que... Eu falei, caraca, é o Brad Pitt, não é o Bruce Willis? É que ele fala do Brad Pitt para as pessoas assistirem, entendeu? Por falar em macaco, tá certo, na verdade... Silas. Como não ver um filme com o Brad Pitt, gente? Não dá. Não dá. Então. Mas nesse filme ele não tá bonitão. Nesse filme ele tá esquisitíssimo. Ele tá todo torto. Acabou com o merchan. Agora que eu tô pensando, por que sempre tem macaco junto com o vírus? Planeta dos Macacos foi um vírus que dizimou a humanidade. O Contágio, que é um filme mais antigo, um filme do começo dos anos 90, inclusive. Mas eu acho... Tem uma explicação científica aí. Tem uma explicação científica, Silas. Assim, teoricamente, os macacos são os mais semelhantes ao ser humano. Então, se o vírus conseguiu pegar o macaco, vai ser a penúltima fase antes da última, que é o ser humano. Faz sentido, só que é interessante porque ele tem sempre a ver com o macaco. 12 Macacos é um filme sobre isso, O Planeta dos Macacos é um filme sobre isso, e aí tem o Epidemia, que é um filme com o Dustin Hoffman do começo dos anos 90, em que também é um grupo de médicos tentando achar o vetor de uma epidemia que está matando centenas de milhares de pessoas, e o vetor é um macaquinho também. Vou te pegar. Como a gente quer acabar bem esse podcast, antes de a gente acabar bem, vamos pro fundo do poço. Filmes que não acabam bem com a epidemia, que é a desgraça. Um é o do Saramago aí, que é o livro, né? É, o ensaio sobre a cegueira. Não, o Saramago acaba bem, eles se curam da doença no final. Ah, é você que pensa. Quem disse que se cura da doença? Que doença, Silas? Da cegueira deles? Ah, cegueira é a menor das doenças. Só você vê o filme. Só. Você aqui tá sendo filosófico, meu Deus. Olha só, Marcos Botelho descendo nas profundas camadas do negócio. Você, quando você pensa que eu tô com essas piadinhas cretinas de tiozão, eu venho com uma... Eu não quero ser o tio do pavê pra comer. Uma sacada aí, eu venho... Mas não, é sério. Marcos Botelho sendo quase um Lucas Barbosa agora aqui, hein? Vocês viram? O ensaio da cegueira eu saí mal, cara, porque realmente a gente é muito doente, velho. E aí, quando cai a ficha que a cegueira não é a doença que ele tá trabalhando, aí você realmente vê que a gente não foi curado. Final triste, mano. É final triste. Justo. Então, eu acredito que esse... É tipo Parasita. O cara acha que tá com o final feliz. Não tá. Você entendeu errado. Nossa. E eu também tive que ouvir alguém me falando que o final do Parasita é um final feliz. Um beijo pra você que tá me ouvindo. Nossa, não entendeu nada, velho. Porque a maioria deles... Bom, eu vou dizer o seguinte, quase todos os filmes de zumbi terminam muito mal. Só termina com um gueto
alguma esperança de recomeço, um Éden da vida, né? Assim, Isso, um quando casal, tem um gueto desses. Mas, por exemplo, aquele do Zack Snyder, o Madrugada dos Mortos, termina mal. O Extermínio termina mal. Aquele coreano, o Train to Busan, termina mal. Todos os filmes do Romero, do Jorge Romero, que é quem criou o gênero de zumbi, terminam mal. Aliás, o primeiro filme de zumbi... Você tá descarregando aí sem resumo, mas beleza, né, velho? Tudo bem, tá. Esses filmes, na verdade, eles são todos de zumbi. É um grupo de pessoas fechado no lugar tentando se proteger contra zumbis. Só que o primeiro, eu vou dar um spoiler de um filme que tem mais de 60 anos agora, mais ou menos. Que é o finalzinho da Noite dos Mortos-Vivos. Pô, esse era bom, hein, mano? Em que o cara que sobrevive à Noite dos Mortos-Vivos, ele sobrevive, chega a polícia e mata ele porque ele pensa que ele é um zumbi. E acaba o filme. É muito bom, cara. Eu lembro disso. Eu assistia isso, cara. É bom demais. Eu adoro esses filmes que o final é um acaso e é desgracento. É bom, velho. É bom. Agora, o thriller do Michael Jackson é uma inspiração da Volta dos Mortos-Vivos, não é não? Eu acho que é. Eu acho que é, só que é menos vírus e é mais o vírus da dança, né? Agora, vem cá, Edu, você sabe que toda desgraça no mundo, né, cai as torres, depois de 3 anos tá saindo os filmes sobre isso, né? 2, 3 anos. Dá uma guerra, 2, 3 anos sai um filme. Qual o roteiro do próximo filme que vai sair aí, que vai representar aqui? O que você acha? Dá um chute aí. Vamos ver se eu queria dar o chute. É o de Quarentena com Meu Ex. Nossa. Pô, é muita desgraça. Mano. Tá vendo? Vocês falam que eu sou mal. Aí, aqui é mal de verdade. Desculpa. E isso aí vai ser um gênero de comédia ou tipo terror, assim? Eu acho que tem pano pra manga pra ser dos dois. Tem como ter versão de terror, tem como ter a versão de comédia, tem como ter a versão de romance. Tem como ter a versão reality show. Tem, com certeza. Nossa. É isso. Não. Eu quero uma coisa melhor aí do que... Pô, melhor do que essa aí eu não sei se vai sair, cara, mas... Acho que assim, pensar num gênero vai ser divertido, que eu não consigo pensar agora exatamente em qual formulação seria legal. Talvez um Monty Python, assim, algo seguindo essa linha, pensando no Brasil, sabe? Um filme nacional em que alguém fosse recontar essa história. O pessoal não sabe rir de si mesmo, não. Não sairia. Não, ainda mais Brasil não sabe. Ainda mais com esse Ministério da Cultura aqui, não sai mesmo. Eu acho que é capaz que saia algum filme de cunho mais político mesmo. Eu acho bastante, né? Um roteiro bom que seria alguma coisa assim, sair uma lei que durante a quarentena você não pode ter contato com mais de 5 pessoas e ficar nesse caos aí de você ter que se limitar a sua vida em 5 pessoas ou 3 pessoas. E é desesperador, já pensou? Você tem que escolher quem são as 5 pessoas que vão fazer parte de você no mundo onde, se você se relacionar mais que isso, você pode pegar um vírus e morrer ou matar, alguma coisa assim. Tem uma coisa, podia fazer um processo reverso, não tem aquela coisa que você está a 6, 7 apertos de mão de uma personalidade importante. Eu ia falar do presidente, mas... Apertos de mão, não. Você não aprendeu nada, não, cara? Não, mas peraí, a gente não tá falando de um roteiro de um filme que vai acontecer daqui a alguns anos? Então, daqui a alguns anos você vai estar num filme em que as pessoas vão apertar as mãos umas das outras. E aí você, com 5, 6 apertos de mão, você vai contaminar alguém importante e essa pessoa vai morrer por sua causa. Então é um aperto de mão que nós não podemos fazer hoje. Você que está ouvindo a gente, lave bem as suas mãos e use álcool gel em outras situações. Então cumprimente as pessoas com a saudação vulcana. Cara, deixa eu falar sério, mano. Eu quero falar sério com você. Aonde foi? Eu fui na barbearia. E não é que eu fui cumprimentar dando soquinho, sabe assim? Tipo tiozão, tipo Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo. Ele fala que quer falar sério e começa a descer. Não, é sério. Sabe o Galvão Bueno? Sério, vai dar uma volta, mas chega lá. Arnaldo, não sei o quê.
Aí, mano, eu fui aproveitar, tipo, o Galvão Bueno, dando soquinho. E aí... Mas você acredita que eu ainda tomei uma bronca dos dois que estavam lá falando: ah, você tá com essa palhaçada? Vamos parar. Não sei o quê. Eu falei, caraca, mano, brasileiro é incrédulo mesmo, né, mano? O cara chamou palhaçada esse negócio de não poder cumprimentar. Mano, e o cara tá cumprimentando umas 30 pessoas por dia ali que tá indo no negócio dele. Eu falei, caraca, mano. Cara... O roteiro do meu filme não é tão furado assim, tá vendo? Enquanto não tiver morte, mano, assim, sei lá, o pessoal não leva a sério, cara. Eles não acham que o cumprimento... Por isso que a gente tem um presidente, desculpa, eu tenho que falar. Essas coisas tem que falar, cala a boca, sua que acha que não tem nada a ver, vai lá, tira foto e não... Ah, não, gente, não tem nada a ver. E aí fica... A gente tá num dia, a gente tá onde... Você aí do futuro que tá ouvindo, só para um pouco de contexto... Quando a gente está gravando isso, acabou de morrer a terceira pessoa de coronavírus. Quarta. Já foi 4? Ok. Já. A quarta pessoa aqui no Brasil por causa do Covid-19. Então, é bem possível que daqui a alguns dias esse número já piore muito e a progressão vá piorando, o que só vai corroborar o que o Marcos está falando. As pessoas precisam de um choque. Um dado importante para as pessoas terem noção do quão sério é que o número que a gente vê de casos hoje é provavelmente o número de casos confirmados da semana passada. Então tem muito mais casos do que a gente pensa que tem. E mortes que já aconteceram, que estão sendo investigadas, que aconteceram hoje, que a gente não sabe se são ou não desse vírus, mas que muito provavelmente são. Então é sério, a gente não pode levar isso na brincadeira, a gente também não pode fazer terrorismo, falando pra galera ir pra igreja, não perder a fé, não sei o quê, pra parar de besteira, que isso é invenção de não sei quem, isso é conspiração de algum empresário na China. A gente precisa ter cuidado realmente, porque os números que a gente vê hoje não são os números que realmente são do dia de hoje. Vou te pegar. Agora, sabe o que é pior? A gente vive em tempos de ficção científica, porque assim, se por acaso a gente aprendeu vamos supor que a gente está fazendo tudo certo, tá antecipando, igual a Coreia do Sul, e nosso arco de contaminação seja mais prolongado, que isso zoa mais a economia, mas não lota os nossos hospitais, não passa muito daquele... E que, na verdade, se a gente conseguir isso, pouca gente vai perceber o caos que é, porque o caos é só dentro enquanto não dá o caos, se passar, é só dentro dos hospitais. Eu tenho conversado com enfermeiras e elas falam que gente já morreu e não vai voltar atrás, não vai fazer o exame, porque o exame leva 2 dias, já enterrou a pessoa. Então, assim, tá bem complicado. E aí, se a gente passar bem, ao invés da turma falar, pô, passamos bem, bater palma, um bocado de gente vai ficar escrevendo, aí, ó, falei que era histeria, falei que era coisa, aí, ó, nem aconteceu tanto, morreu só 30, morre muito mais no fim de semana em São Paulo, números assim, sabe, essas coisas. Vai ter um monte desse paralelismo zoado, mas exatamente pelo que você disse, as pessoas não tomaram o choque ainda. Vai acontecer quando morreu o primeiro famoso. Quando morreu o primeiro ex-Big Brother. Já morreu lá nos Estados Unidos ou não? Eu acho que não morreu nenhum. Que eu saiba, não morreu ninguém famoso. Mas por exemplo, é uma coisa assim, até reavaliar como você enxerga a questão de classes sociais. Eu estava vendo nas notícias, morreu o presidente do Santander em Portugal. Tipo, está morrendo o presidente de banco. Sabe, você seu Smaug, você tá sentado numa pilha gigante de ouro, não vai te salvar de um vírus desses. O dinheiro que você tem não é suficiente para te salvar disso. Agora, vamos pro nosso quadro. Qual que é o nome do nosso quadro lá? Um quadro novo aqui que a gente tem. Vamos para o Indicador Anjo, onde você vai indicar... Indicador Anjo, olha, como se fosse... Gostou do paralelo? Investidor Anjo, Indicador Anjo. Você vai indicar o que tá aí, pode indicar o que vocês quiserem para entretenimento, para quem vai ficar em casa aí nos próximos dias.
Assistam The Circle Brasil pra aprender a ficar confinado sozinho. Como é que é? É um reality show do Netflix, em que as pessoas vão... De noivado lá, casado? Não é esse. esse pode ser que bombe. Ainda mais. Mas o The Circle, ele basicamente é uma galera no mesmo prédio, só que cada pessoa fica em um apartamento e eles só conversam por uma rede social, a rede social do prédio. Então é basicamente uma quarentena gravada. Eu já sei o que eu vou indicar. Eu vou indicar um negócio que não é tão novo, mas deve ter muita gente que não viu, saiu no final do ano passado, que também fala sobre mudar totalmente o seu estilo de vida, sair correndo, que é Chernobyl. Muito que é uma série bom. da HBO espetacular. Fez um estrondo de sucesso e fala sobre a história de Chernobyl, do acidente de Chernobyl, que poderia ter acabado com o planeta, ou pelo menos com o norte, com uma meiuca da Europa. E essa é a minha indicação. É uma ótima indicação. Eu quero indicar uma série que eu fui assistir despretensiosamente. Eu fui assistir Hunters, né, do Amazon, não gostei, não vou indicar. Depois, um dia a gente tem que discutir aqui por que eu não gostei. Mas achei uma cópia barata. Mas daí eu tava lá sem fazer nada, né? Comecei a clicar, chegou lá meia-noite. E aí eu vi o Michael Douglas. Falei, Michael Douglas na Netflix? Vou clicar. Michael Douglas, já tive boas experiências com esse cara. E aí, o Método Kominsky, mano. Olha, que filme. Eu adorei. Série, aliás. Uma série, que delícia de série, mano. Não é nada assim. Você já assistiu, Silas? Alguém já assistiu aqui dos nossos? Não vi, mas eu vi você falando, eu tava muito interessado. Eu liguei na hora pro meu pai e falei, assiste. Porque é discutindo a velhice, mas é discutindo a vida. E tem uma cena, Silas, que você precisa assistir porque era demais. Vocês falaram aí, perguntaram pra Carol se vai ser um filme dela, o filme profético dela vai ser de humor ou de drama, né? E aí... como ele é um professor de teatro, eles meio que fazem um Inception, assim, o negócio meio que eles vão discutindo a atuação de algumas pessoas, mas e daí o episódio tá discutindo de forma ampla isso, cara. Eu achei muito bom, muito gostoso, e infelizmente só tem 2 temporadas, eu maratonei em uma semana. Cara, eu vou deixar como indicação pra você assistir durante a quarentena. São 6 temporadas com vários episódios, dá pra você curtir à vontade. A série Vikings é uma das melhores séries que eu tenho visto nos últimos tempos, né? Além de todo um contexto histórico muito legal, a série é muito boa, é ação o tempo inteiro, a série cresce o tempo todo, pouquíssimos episódios são ruins, né? Fora que tem toda aquela matança que um bom viking sabe fazer. Então é uma série que eu tenho curtido bastante, acho que vale a pena você assistir. Bom, já que vocês estão fazendo indicações sérias, eu queria indicar uma do Netflix, desculpa. Eu queria indicar uma do Netflix, é uma minissérie baseada num livro da Margaret Atwood, que fez o Conto da Aia. É uma minissérie que fica até meio esquecida, assim, as pessoas não sabem que tá por lá. Mas tá no Netflix, acho que tem só 6 episódios e chama Alias Grace. É muito boa. Por favor, assistam. E aproveitando que muitos canais de streaming, né, abriram, né, os conteúdos, pode assistir inclusive o Conto da Aia, que é sensacional também. Exatamente. Como assim abrir os conteúdos? Muitos streaming eles abriram os conteúdos para os seus assinantes, então mesmo os canais que você não assina, você tá liberado, você pode entrar e assistir. Então tem algumas séries que são exclusivas, você consegue acessar e assistir. Então tem alguns aí que fizeram isso. A NET fez isso, a Vivo fez isso, a Sky fez isso, acho que a Globoplay fez isso com algumas das suas séries. E o Conto da Aia é uma dessas que está disponível. A HBO Go está fazendo isso, né, com algumas das suas séries. Então tem muita coisa legal para você aproveitar, né, gratuitamente, que essas operadoras estão oferecendo para vocês. Vou te pegar.
Bom, resumindo o nosso episódio, pelo jeito não fizeram no cinema ainda o que a gente está vivendo agora. E, pelo jeito, se a gente fosse um gênero, a gente seria uma tragédia, é isso? Shakespeariana? Depende um pouco do ponto de vista também. Lembrando que teve você falou do Shakespeare, teve uma anedota que estava rolando na internet. Aparentemente o Shakespeare ele também teve que meio que sair da cidade por conta da praga, por conta da peste negra. Eu não sei se era exatamente a peste negra que estava rolando, mas teve uma mega epidemia e o Shakespeare foi pro meio do nada e ele escreveu uma peça, o Rei Lear. Ele escreveu enquanto ele estava fugindo da doença também. Então, dica pra você, seja produtivo. Faça uma coisa criativa na sua quarentena. Seja produtivo, faça uma peça tão genial quanto a do Shakespeare aí. Faça uma peça milenar. Não, seja produtivo e não esqueça que você não está de férias. Não saia por aí. É isso, exatamente. E a gente se vê no próximo podcast, provavelmente falando ainda de coisas do coronavírus, tá bom? Abraço, gente!